Olá, pessoal! Iniciando aí a primeira videoaula de ciências do terceiro bimestre, com o assunto propagação luminosa. Então, a partir dessa aula, nós vamos entender aí, né, como é que como é que acontece a propagação luminosa, né, os conceitos que envolvem essa propagação e suas classificações. Então, para entender, né, essa propagação luminosa, nós precisamos entender também o conceito de ondas. Então, o que é uma onda? É um movimento provocado por uma perturbação que se propaga em um meio. Então, uma onda, para que ela ocorra, é necessário que haja uma perturbação em um meio, né? A partir dessa perturbação, nós vamos ter aí uma onda. As ondas, elas transportam energia sem envolver transporte de matéria. O que isso significa? Significa que a onda, ela só vai transportar energia, jamais ela transportará matéria, tá? Então, ela só se faz e só transporta energia, nada mais que isso. Então, as ondas, novamente repetindo o conceito, elas são perturbações periódicas ou oscilações de partículas. E essas partículas são eletromagnéticas ou eletrônicas, tá? As ondas, elas propagam somente energia, que é transferida através de átomos e moléculas da matéria. Então, elas propagam energia e essa energia ela vai ser transferida através dos átomos ou das moléculas de uma dada matéria. As ondas elas necessitam de um meio material para se propagarem, tá? Então veja bem, não confundam. Quando eu disse anteriormente que ela não transporta matéria, é diferente de dizer que ela necessita de um meio material para se propagar. Então, no caso, ela não vai transportar matéria, mas ela vai necessitar, em muitos casos, de um material para que haja uma propagação, certo? Ela só não precisará desse material quando ela for uma onda eletromagnética, que aí nesse caso ela também se propaga no vácuo, ou seja, ela não vai necessitar de uma matéria para que haja aí a sua propagação. Uma onda ela possui uma frequência e um comprimento. Então veja bem, quando eu falo de onda, eu também vou falar de frequência. Qual a frequência dessa onda, né? E o comprimento, se é um comprimento grande ou pequeno, tá? Então, assim, existem cálculos que a gente faz para calcular essa frequência e esse comprimento. Mas desde já eu deixo claro que nós não vamos trabalhar com esses cálculos agora, devido ao tempo da videoaula, que eu só tenho 5 minutos para trabalhar com vocês, né? E o que acontece? Com esses 5 minutos, eu não conseguiria trabalhar o conceito e também trabalhar os cálculos relacionados à frequência, ao comprimento, à velocidade de uma onda. Então, eu priorizei os conceitos e, posteriormente, nós vamos trabalhar esses cálculos quando nós retornarmos às salas de aula, né? E aí a gente vai fazer aí, né, essas aulas com esses cálculos, ou seja, nós vamos trabalhar com esses cálculos, né, quando retornarmos aí da pandemia, tá certo? Aí a gente vai reparar aí esse dano que vai ficar nesse momento, que é esse vácuo em relação aos cálculos sobre frequência e comprimento. Mas nós precisamos entender, né, o conceito de frequência. Para eu calcular uma frequência, eu preciso entender o que é uma frequência. Então, a frequência ela corresponde ao número de vezes que uma onda passa por um ponto do espaço no intervalo de tempo. Então, quantas vezes a onda passou por um ponto em uma quantidade de tempo? Em X tempo, por exemplo. Então, quando eu faço esse cálculo da frequência, quando eu trabalho com cálculo, eu vou perceber isso. Eu vou calcular quantas vezes a onda passou em um ponto do espaço e quanto em um dado intervalo de tempo, né? Em relação ao tempo. Então, aí eu faço o cálculo e eu consigo prever aí a frequência dessa onda.
E a unidade de medida da frequência, tá? Ela é expressa em ciclos por segundo ou em hertz. O comprimento de uma onda, ela também pode ser indicado, né? Ou seja, ela indica a distância entre dois pontos semelhantes de onda, dados em metros. Então, eu também consigo calcular o comprimento de uma onda, tá? Quando eu pego o quê? Dois pontos semelhantes, ou seja, eu pego dois pontos em relação à crista, que seria o alto de uma oscilação, né? Ou seja, de uma onda, eu pego um ponto A e um ponto B, e aí eu consigo então calcular o comprimento dessa onda. E a unidade de medida para esse comprimento será sempre metros. Elas respeitam algumas características. E as principais características são amplitude, crista, vale, comprimento de onda, velocidade, frequência e período. Então, eu tenho essas características e essas características elas podem subsidiar, né, os cálculos que podem ser feitos em relação à onda, tá bom? Mas aí nós vamos entender aqui o que significa cada uma dessas características, tá? Então, amplitude. Então, a amplitude ela determina a altura da onda, que é marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, né, o repouso, e a crista, e está relacionada com a intensidade. Então, a amplitude, ela relaciona aí, tá? Ela determina a altura da onda, né? E ela vai utilizar os pontos de equilíbrio, tá? De uma onda, no caso, os pontos da crista, e relacionar isso com a intensidade dessa onda. A crista é o ponto máximo da onda, ou seja, é a altura máxima que essa onda vai chegar. Então, esse ponto mais alto, ele recebe o nome de crista. O vale, ele é o ponto mínimo, ou seja, é a base dessa onda, tá? Enquanto a crista é o ponto máximo, ou seja, a altura máxima, o vale é a altura mínima, é a base dessa onda. Comprimento de onda. O comprimento de onda, ele é representado pela letra grega lambda, que está aí na tela, tá? O símbolo dessa letra, tá? Esse símbolo aí, ele é chamado de lambda, tá? E ele representa o comprimento de uma onda. E equivale à distância entre dois vales ou duas cristas. Então, se eu for fazer o cálculo de um comprimento de uma onda, eu vou calcular, então, esse comprimento. Então, eu uso esse símbolo, o lambda, né? E esse lambda, ele vai calcular, por exemplo, a distância entre um ponto A e um ponto B, seja esses pontos das cristas ou do vale. E assim, eu vou ter, então, o comprimento dessa onda. Velocidade. A velocidade ela é representada pela letra V e esta depende do meio da propagação, pois o meio interfere na velocidade da onda. Então, quando eu faço o cálculo da velocidade de uma onda, né, eu tenho que entender que a propagação ela vai interferir na velocidade dessa onda, né? O meio de propagação, onde essa propagação ocorre, né? Qual é o material, né, que está contribuindo para a propagação dessa onda? Porque esse meio ele vai interferir na velocidade da onda. Frequência nós já falamos anteriormente, então essa frequência ela é representada pela letra F e pelo número de oscilação realizado. Então, quantas vezes essa oscilação ocorrer, vai então representar aí a minha frequência. A unidade de medida dessa frequência é Hertz, tá? Na maioria das vezes nós utilizamos Hertz e é isso aí. Então, período. E o que é o período de uma onda? O período ele é representado pela letra T e a sua unidade de medidas é segundos. O período corresponde ao tempo de um comprimento de onda. Então, o período de uma onda é relacionado, então, o tempo de uma onda, o tempo que uma onda tem. Então, ela é representada pela unidade de medida segundos e a gente pode, então, fazer esses cálculos aí a partir dessas Como eu disse, eu gostaria muito de demonstrar para vocês como é que
que ocorre, como é que a gente faz os cálculos de uma onda, né, de comprimento, de velocidade, de frequência, até mesmo de período. Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto e vai ficar para quando retornarmos à sala de aula. Classificação das ondas. Então, as ondas elas têm as suas características e também têm suas classificações. Então, as ondas elas podem ser classificadas de acordo com a propagação ondulatória de cada uma. Então, essas propagações elas podem seguir 3 critérios. O primeiro critério é a diferença da vibração. Então, essa diferença ela pode ser propagação transversal, propagação longitudinal e propagação mista. Então, quanto à direção da vibração, nós podemos ter essas 3 classificações. Então, quando é que eu tenho uma propagação de onda transversal? É quando a direção da vibração é perpendicular à direção em que a onda se propaga, né? Ou seja, a propagação da onda. E aí, como exemplos, nós temos aí essa primeira imagem aí, tá? De propagação transversal. A onda vai oscilar aí, né? Formando, então, a crista, mas ela vai ser perpendicular, no mesmo sentido, tá? Do deslocamento dessa onda. Propagação longitudinal é aquela em que a direção da vibração é a mesma na qual se efetua a propagação da onda. Então, nós vamos ver que ela pode ser no sentido horizontal. Quando eu falo longitudinal, pelo nome eu já tenho uma noção. Já dá para mim ter uma noção de longe, né? De longitude, diferente de latitude, que é a altura. Está falando de longitude, então é horizontal. Então, essa onda, essa propagação longitudinal, ela será, então, na mesma direção da vibração. Então, no sentido, geralmente, horizontal. Como exemplo dessa propagação longitudinal, nós temos aí a mola. E também temos a terceira classificação dentro da direção da vibração, que é a propagação mista. Na propagação mista, nós vamos ter as outras 2 propagações juntas, tá? Ambas as condições ocorrem simultaneamente, e é o caso das perturbações que se propagam pela superfície dos líquidos. Ou seja, quando você joga uma pedra em um lago, essa perturbação vai causar uma onda, e essa onda ela vai ter propagação mista. Por quê? Porque ela vai ter tanto propagação transversal, tá? No sentido da direção da vibração, quanto a propagação longitudinal, que a propagação que seria, no caso, uma direção, né, no sentido horizontal, ok? Então, as ondas elas se classificam, essa primeira classificação é a direção da vibração, ela se divide em 3, propagação transversal, propagação longitudinal e propagação mista, tá certo? Também temos a classificação quanto à natureza da vibração. Quanto à natureza da vibração, nós vamos ter propagação mecânica e propagação eletromagnética. Nesses casos, por exemplo, a propagação mecânica, ela vai ocorrer, né, com o transporte de vibrações mecânicas, isto é, as partículas materiais vibram. Exemplo, onda de cordas, molas, nos líquidos e sólidos, como terremotos. Então, vai ocorrer o quê? Um transporte de vibrações mecânicas. Vai ser necessário haver uma contribuição mecânica para que haja, então, essa onda, para que ocorra essa onda, tá? E geralmente essa vibração mecânica ela ocorre, né, por partículas de materiais que se vibram, né? Algo que vai contribuir para que haja um movimento, uma perturbação, e essa perturbação vai gerar essa propagação ondulatória. As propagações eletromagnéticas correspondem às vibrações no campo elétrico e no campo magnético, originado por cargas elétricas oscilantes. Então, olha, percebam que existe uma grande diferença entre propagação mecânica e propagação eletromagnética, visto que a mecânica ela vai necessitar de uma contribuição material,
ou seja, de uma força para que haja um movimento, tá certo? Enquanto que a propagação eletromagnética, ela é uma propagação que acontece no campo eletromagnético ou elétrico, tá? Vai haver uma oscilação de cargas elétricas. Não será necessário haver, né, movimento mecânico, tá? E exemplos desse tipo de propagação são as ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, ondas de sons, entre outros. Então, ela vai acontecer, né, de acordo com variações, tá, que vão ocorrer nos campos elétricos ou magnéticos. Vai ser originado a partir de cargas elétricas que vão oscilar, tá, diferente da propagação mecânica, tá, que ela vai ocorrer, né, devido ao transporte de vibrações mecânicas, ou seja, vibração de movimento, certo? Um detalhe, as propagações eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material. Uma outra diferença importante, porque a propagação mecânica, ela vai necessitar de um meio material. A eletromagnética, não. Elas também podem ser classificadas quanto ao grau de liberdade para a propagação dessas ondas. Quanto ao grau de liberdade, nós temos 3 classificações, que é a propagação unidimensional, a bidimensional e a tridimensional. A propagação unidimensional é uma propagação de dimensão única, tá? Uni vem de única. As ondas se deslocam sobre uma linha, tá? Sobre uma linha geralmente horizontal, tá? E exemplo disso é uma onda causada por uma corda, né? Quando você faz uma onda de corda, ela é unidimensional, ela tem uma direção. Já na propagação bidimensional, as ondas são produzidas sobre uma superfície. E aí a gente percebe o que? Essas ondas nas superfícies líquidas ou até mesmo nas superfícies sólidas, tá bom? Então, nós vamos ter aí uma onda que vai surgir de uma superfície, tá certo? E aí essa propagação vai ser bidimensional. Na propagação tridimensional, as ondas se propagam em todas as direções. Então, por todos os espaços, ela vai ser mais holística, ela vai ter várias direções. E aí, nesse caso, o exemplo mais típico é a propagação do som no ar, porque aí ela vai ter aí várias direções, por isso tridimensional, tá? De 3 ou mais nesse caso aí, tá certo? Porque ela vai ter uma proporção de várias direções. Então, nós temos aí, né, essa classificação quanto ao grau de liberdade, ao grau de extensão, né, dessas ondas. E aí a gente tem essa propagação unidimensional, que é uma única direção, a propagação bidimensional, que tem 2 direções, e a propagação tridimensional, que tem de 3 a mais direções, como é o caso da propagação do som. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que essa aula ajude cada um de vocês. No caso de dúvidas, nós estamos no WhatsApp, tá? É só entrar em contato, que nós teremos o maior prazer aí de tirar essas dúvidas e ajudar no máximo que nós pudermos, tá certo? Por hoje é só, fiquem com Deus, um forte abraço.